Oi pessoal, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês aqui no canal. E a psicografia de hoje vai falar da importância de instruir os filhos no bom caminho, de dar uma boa educação para as nossas crianças, para todos os espíritos que estão agora tendo essa nova oportunidade nessa reencarnação. Pessoal, essa carta foi psicografada pela médium Sônia Lopes, tá? Aqui embaixo na legenda do vídeo também vai estar o link para a página dela do Facebook, onde ela coloca várias outras psicografias e também fala sobre as terapias espirituais com as quais ela trabalha, tá, pessoal? O nome dessa psicografia é Consequências de não instruir os filhos e foi ditada pelo espírito de Thelma Magalhães. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham muitos aprendizados com essa psicografia e quero lembrar a todos que eu sou uma terapeuta espiritual também, trabalho com a apometria e com o reiki. A apometria é uma técnica de limpeza espiritual muito profunda, o reiki é uma técnica de reequilíbrio, é uma técnica de harmonização e eu trabalho em conjunto com essas duas técnicas para proporcionar para todo mundo que conversa comigo o melhor equilíbrio possível, a melhor qualidade de vida possível de cada uma das pessoas em que se encontram em desequilíbrio. A maioria das pessoas está tendo grandes resultados em melhorar a ansiedade, angústia, traumas, vícios, depressão, obsessão espiritual. A gente trabalha com toda uma egrégora de mentores de luz que nos ajudam a fazer vários processos de desobsessão, retirar trabalhos feitos, magias, feitiços. Então, pessoal, se você se encontra em algum desequilíbrio, gostaria de melhorar a sua qualidade de vida, mudar a situação que você se encontra atualmente, não deixe de falar comigo. Aqui embaixo na legenda do vídeo também vai ter um link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar, entender a sua situação e se for na minha possibilidade eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Agora, meus amados, vamos para o relato. Eu estava com 10 anos quando vovó Amélia falou: está na hora de ensinar essa menina a ser organizada. Minha mãe respondeu: ela é uma criança, mais tarde eu ensino. Aos 15 anos, eu ainda não tinha aprendido a arrumar o meu quarto. Mamãe, muito organizada, não me pedia para fazer nada. Em um domingo, após o almoço, falei: mãe, deixa que eu lavo a louça. Não, filha, não precisa. Vai sair com suas amigas. Deixa que eu faço. Eu chegava da faculdade, todas as minhas roupas estavam limpas, passadas, devidamente guardadas e o meu prato pronto. Era só aquecer. Eu namorava o Léo, que sabia limpar, lavar e cozinhar. A mãe dele sempre o ensinou. Aos domingos, Léo cozinhava para os seus pais. Confesso que eu tinha vergonha. Eu não aprendi a cozinhar. Minha mãe fazia tudo. Léo tinha uma habilidade com os afazeres domésticos. Isso me trazia uma certa segurança. Se eu me casar com ele, não terei problemas com a organização da casa. Cheguei em casa e ouvi meu pai discutindo com mamãe. Ele falava: você está comprando enxoval para a sua filha? Você acha certo isso? Uma esposa que não sabe organizar a própria cama? Ela é minha única filha. Sempre fiz tudo por ela. Você esqueceu que não criamos os filhos para nós? Que um dia vão crescer e seguir a vida sem nós? Você está tirando a oportunidade da nossa filha aprender. Mamãe ficou chateada, mas papai tinha razão. Eu não fazia nada em casa. Eu estava terminando a faculdade. Léo já era formado.
Um ano após me formar, me casei e começaram os problemas. Meu marido era muito organizado e limpo. Eu era bagunceira, deixava tudo fora do lugar e não gostava dos afazeres domésticos. Léo se chateava com isso. Ele era arquiteto e viajou a trabalho. Eu trabalhava na área financeira. Léo ficaria 2 semanas viajando. Convidei meus pais para passar o final de semana comigo. Fui recebê-los no jardim e quando entraram na sala, pararam e ficaram olhando. Na correria da semana, não organizei a casa. Papai perguntou: "Que bagunça é essa, minha filha? Se você não sabe fazer, pague alguém que faça." Papai começou a culpar minha mãe e falou para ela: "Você não vai limpar essa casa. É responsabilidade da sua filha. Ela precisa aprender." Minha mãe respondeu: "Meu bem, vai cuidar dos cachorros e se acalme." Quando mamãe entrou na cozinha, ela parou, olhou e disse: "Filha do céu, o que é isso? Que relaxo é esse? Arrume uma empregada." Mamãe deu um jeito na bagunça e passou todo o final de semana limpando. Eu não levava jeito com os afazeres domésticos. Papai falava que eu era folgada. Com o tempo, senti Léo desanimado com o casamento. Mesmo com a empregada em casa organizando e limpando, sentia meu marido distante. Ele viajava muito. Na semana em que a empregada ficou doente, Léo, que iria viajar por 2 semanas, retornou antes, pegou a casa muito bagunçada e me falou: "Chega! Se você não gosta de organização, eu gosto. Vou morar em outro lugar." "Você está pedindo separação?" "Estou. 5 anos que estamos casados e você ainda não aprendeu a se organizar. Eu não quero que você seja empregada dessa casa, mas o que você vai ensinar aos nossos filhos se você não sabe fazer? Cansei de ter que cozinhar e você não lavar nem a louça." Léo foi embora de casa. Antes disso, ele falou: "Procure um médico, um terapeuta. Não é normal isso." Eu entrei em desespero e voltei para a casa dos meus pais. Não tinha estrutura para viver sozinha. 2 anos depois, soube que Léo iria se casar e me pediu o divórcio. Eu estava com ódio do mundo e disse que não daria o divórcio, que não tinha acordo comigo. Então, Léo foi morar com Suelen, também arquiteta. Eu passei a persegui-los, sondava a casa onde moravam. Fiquei escondida no jardim. Esperei eles saírem e entrei pela janela da cozinha. Eu era baixinha e magrinha. A casa era impecável. Entrei em todos os cômodos. Não havia nada fora do lugar. Fui na cozinha, peguei na despensa arroz, feijão, farinha, óleo, comida da geladeira e fui jogando por tudo. Todos os cômodos ficaram sujos. Estava com muita raiva e desequilibrada emocionalmente. Como vou viver sem o Léo? Não tinha nem condições de trabalhar. Tinha pesadelos horríveis. Meu pai, preocupado comigo, me levou ao psiquiatra. O médico prescreveu medicação para depressão e remédio para insônia. Estava um dia muito frio e cinzento. Minha alma doía. Não me conformava com a separação.
não via mais solução para mim. Peguei as caixas de remédio para tomar tudo de uma vez. Então, ouvi uma voz. Não faça isso, Thelma. A morte não é o fim, é o começo da vida espiritual. Levantei da cama, olhei, não vi ninguém. Com isso, desisti de tomar os remédios. Fiquei pensando, quem falou comigo? Será que foi Deus? Depois desse dia, ouvia sempre a voz masculina, suave, que dizia: você consegue superar, você é capaz. Quando estiver com raiva, ore, não deixe o ódio te dominar. Eu não sei de onde vinha aquela voz, mas me instruía. Perguntei para a mamãe e ela disse: não sei, minha filha, sua avó deve saber. Vovó era espírita e muito sábia. Ela me disse: filha, muitos de nós não aprendemos pelo amor, e sim pela dor. Sei que está sofrendo por sua separação. Ao invés de ter ódio do Léo, seja grata por tudo que ele fez por você. Essa separação é para te fortalecer, para mudar o seu jeito de ser. Seu anjo protetor falou com você. Como a senhora sabe que é o meu anjo protetor? Vovó respondeu: eu estou velha e nessa fase da vida vejo muitos espíritos, os bons e os que ainda querem vingança. Os problemas não vêm para te derrubar, mas para você aprender as lições. Esforce-se para mudar. Deus nunca desiste de nós. Vó, como vou saber se é o meu anjo que fala ou é um espírito obsessor? Você foi intuída a tomar toda aquela medicação por um espírito obsessor. Então, quando o pensamento for ruim, não é o seu anjo guardião. Preste atenção nos seus pensamentos. Não deixe o que é ruim te dominar. Não faça as vontades de espíritos doentes, desequilibrados. Vó, como vou fazer isso? Nada na minha vida é organizado. Minha neta, os nossos sentimentos e emoções são um ímã. Tudo que você gera de energias ruins, você atrai. Comece organizando a sua mente. Como vou fazer isso? Vêm pensamentos horríveis na minha mente. Até consigo ver vultos estranhos. Comece pelas orações. Cada vez que vir esses pensamentos negativos, ore também pelos vultos. São irmãos sofredores, como você está no momento. Liberte-se do ódio e será feliz. Passaram-se os anos. Aprendi a me conectar com Deus. Nos finais de semana, eu colocava uma música que gostava. Fui organizando meu quarto, limpando e fui tomando gosto pela limpeza. Estava tão bem fortalecida. Encontrei na oração forças para vencer as minhas dores. Estudando sobre a espiritualidade, entendi o quanto é fácil sintonizar com espíritos de luz quando estamos em oração e como o coração limpo de ódio é importante. Vovó já não vive entre nós. Suas palavras sábias ficaram gravadas em mim, ensinando que os problemas vêm para nos ajudar a sermos fortes e evoluirmos. 5 anos depois, Léo ficou viúvo com uma filha de 3 anos. Eu não era a mesma Thelma, preguiçosa e desorganizada. As dores da vida me ensinaram a ser diferente. Eu e o Léo voltamos a namorar e eu me apaixonei pela filha dele. Ela era uma bonequinha. Eu fui morar
na casa onde Léo viveu com Suelen. Aquela casa que eu baguncei com a comida. A casa tinha uma energia boa, tudo era muito bonito. Léo era um ótimo pai. Ele ficou surpreso com a minha mudança. Alice, a menina, filha do Léo, quando eu olhava para ela, pensava, vou ensinar tudo para essa criança não sofrer no futuro. Alice aprendeu a ser organizada, ensinei-a a cozinhar e ela gostava. Em uma tarde de domingo, me deitei. Vi claramente a minha avó e uma moça bonita com ela. Era tão real. Vovó falou: essa moça é a mãe de Alice. Ela se aproximou e me agradeceu. Obrigada por cuidar da minha filha. Fico em paz em saber que ela está bem com você e o pai. Seja feliz, Thelma. Acordei. Estudando, entendi que espiritismo é conhecimento, além das religiões. Conhecimento que nos ajuda a entender que somos espíritos em aprendizados e que vencemos pela fé e que nunca estamos sozinhos. Alice se tornou uma bela moça, prendada e feliz. Quando terminou o meu tempo na Terra e retornei ao lar espiritual, aquele anjo que me instruía lá na Terra veio falar comigo. Eu perguntei a ele: onde está a sua asa de anjo? Ele sorriu e me disse: Thelma, seja bem-vinda. Você aprendeu a lição? Sim, aprendi que as lições na Terra são bênçãos para a nossa evolução, mesmo que dolorosas, nos fortalecem. Ele me abraçou e respondeu: sim, esse é o significado das reencarnações. Preciso que você me ajude com algumas mães encarnadas a lidarem com os filhos. Agora você tem sabedoria para ajudar. E assim foi minha vida. Sofri, aprendi e hoje ensino. É o ciclo da vida eterna do Espírito. Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensina e protege. Conclusão. Meus queridos, como a gente viu nessa conclusão, a gente precisa, principalmente vocês que são pais. Eu ainda não sou mãe, mas entendo que a responsabilidade de criar um espírito no bom caminho é muito difícil, porque não só precisamos ensinar uma boa educação, como também entender que todos os espíritos carregam uma bagagem quando vêm reencarnar aqui. Todo mundo traz uma bagagem espiritual de erros e acertos de vidas passadas. E tudo isso está ali, naquele pequeno bebezinho, naquela pequena criança. Então, pessoal, a gente tem que entender e ter uma noção sobre a espiritualidade é muito importante nesse aspecto, porque conseguimos compreender que aquele espírito que está encarnado num bebezinho tem as suas dificuldades que ele vai ter que enfrentar nessa vida. Tem vícios, compulsões, más tendências já carregadas no espírito dele. E você, mãe, pai, vai ser o responsável em guiar essa criança no bom caminho para que ele tenha uma boa moral, faça boas escolhas e consiga vencer as provações no dia a dia. Então, meus amados, a importância dessa psicografia foi ensinar para a gente que nós não criamos os filhos para nós, criamos os filhos para o mundo. E quando a gente não ensina regras, o não para os nossos filhos, o mundo vai ensinar. E às vezes a maneira que o mundo ensina o não para a gente é muito mais doloroso
do que seria se a gente tivesse aprendido com os nossos pais. Ter essa noção de que a gente precisa cuidar dos nossos filhos para eles irem para o mundo, para eles passarem por as provações que o mundo vai estar ali oferecendo a todo momento, é muito importante. E o mais importante ainda é quando a gente oferece uma bagagem espiritual para os filhos, para as crianças que estão aqui, para eles se conectarem com a espiritualidade desde novos, entenderem que não é só matéria que existe, mas também que existe o plano espiritual, que existe a espiritualidade, que existe um Deus, que existe Jesus, que existe os bons espíritos amigos que estão sempre caminhando com a gente. E meus amados, para quem ainda não é pai e mãe como eu, no caso, acredito que tenha muitas pessoas aqui que também assistem o nosso canal, que também não se encontram na condição de pais e de mães, mas tenham percepção dessa responsabilidade que foi para os pais de vocês criarem vocês. A gente costuma sempre querer achar culpados para as nossas más tendências ou para os nossos erros. É sempre mais fácil culpar o pai ou a mãe pela criação que deu, ou às vezes o esposo, a esposa, N pessoas que estão ao nosso redor. Mas entenda que você é um espírito antigo também. Você já viveu várias reencarnações e você carrega uma bagagem dentro de você que você precisa vencer. E por mais que os pais, as pessoas ao nosso redor queiram o nosso bem, tentem nos ajudar da maneira delas, a sua responsabilidade de mudar a vida que você tem, de mudar as condições que não estão te agradando, é sua responsabilidade, não de outras pessoas. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade que você está tendo nessa reencarnação para mudar o que você pode mudar, para corrigir as suas falhas, as suas más tendências, sem culpar outras pessoas pelos seus erros. Aceite que você é um ser humano, que está evoluindo, que erra a todo momento, mas também que você acerta, que você tem as suas qualidades e não se menospreze, não se torture demais pelas suas falhas também. Procure entender que você está aqui tendo essa oportunidade para mudar e aproveite todas as chances que aparecem na sua frente de fazer essa mudança. E é no dia a dia, viu, pessoal? Dando um bom dia, com mais amor, com mais carinho para as pessoas que você ama, seja sendo mais educado no trânsito, quando a gente está dirigindo, não sair xingando todo mundo, aproveitar todas as chances que a gente tem no dia a dia para melhorar as nossas atitudes. E parem de ficar procurando culpados para os seus problemas. Entendam, meus amados, que as pessoas, principalmente os nossos pais, fizeram o melhor que eles podiam na condição que eles tinham para nos educar, para nos instruir em boas pessoas. Não coloque a responsabilidade toda nos terceiros. Entenda que a maior parte da responsabilidade é sua. E se você cresceu com alguma crença limitante, você agora tem a oportunidade de mudar isso. E as ferramentas estão sempre disponíveis aí para a gente mudar as crenças que não nos encaixam mais. Se você pesquisar, você vai encontrar maneiras de se mudar, de fazer a sua reforma íntima, de praticar todos os dias como se melhorar. Fazer uma autoanálise é muito importante, porque assim a gente consegue perceber também que todo sofrimento, toda dificuldade que a gente passa no dia a dia está aí para fazer a gente aprender alguma coisa, para a gente melhorar alguma coisa. Os sofrimentos, as dores, as dificuldades que a gente passa no dia a dia não é castigo, não é punição. É só uma forma única de aprendizado que só é possível quando a gente está aqui, encarnado. E essas maneiras de aprendizado são para a gente dar valor às coisas. Como é que a gente vai dar valor para a felicidade se a gente não sabe o que é tristeza? Como é que a gente vai dar valor para o doce se a gente não sabe o que é o amargo? Quando a gente não perde alguma coisa, quando a gente não passa por algum sofrimento,
a gente não sabe o que é dar valor para as coisas boas que nos acontecem e desperdiça oportunidades. Por isso, pessoal, trabalhem em vocês, comecem a perceber o que vocês podem melhorar no seu dia a dia e vão atrás disso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Se nessa psicografia esse espírito não tivesse ido atrás de melhorar as falhas dele, ela não teria tido uma outra oportunidade de vivenciar novamente o seu relacionamento, de criar uma filha no caminho certo, ensinando para ela tudo o que ela podia para fazer esse espírito que estava ali sendo filha dela naquele momento, seguir um bom caminho, aprender boas coisas moralmente e espiritualmente. Então, meus amados, observe essa psicografia para entender também se você está num ponto da sua vida que você não está conseguindo resolver os seus problemas sozinhos. Se você não está conseguindo enxergar uma solução para se melhorar, não tem problema, não é algo ruim. Aceite o fato de que talvez você não consiga sozinho, mas procure ajuda, procure uma maneira de se melhorar. A maioria dos nossos distúrbios começa primeiro no espiritual e depois chega no físico. Então é muito importante a gente cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Então, se você está passando por alguma situação difícil, seja depressão, ansiedade, desânimo, se você tem algum vício, algum problema que você não consegue resolver relacionado a traumas, mágoas, aqui embaixo na legenda do vídeo eu vou deixar o link para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente conversar, entender o que está acontecendo e eu poder te orientar da melhor maneira possível. Então, se você precisa de ajuda, então não deixe de entrar em contato comigo pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.